Oi, 1402, tudo bem? A gente chegou finalmente no último capítulo de Alice no País das Maravilhas. E esse capítulo eu não li. A gente vai ler junto. Eu nunca li o último capítulo desse livro. Eu também não conheço o fim da história. E resolvi fazer ao vivo. Tipo, uma leitura agora. O 12º capítulo se chama O Depoimento de Alice. Então vamos lá. Aqui, gritou Alice, esquecendo por completo na excitação do momento o quanto tinha crescido nos últimos minutos. E se levantou com tal afobação que derrubou a banca dos jurados com a barra da saia, jogando todos eles sobre as cabeças da assistência, embaixo. E lá ficaram eles estatelados, lembrando muito a Alice um aquário de peixinhos dourados que derrubara por acidente na semana anterior. Ah, mil perdões! Exclamou com grande consternação e começou a recolhê-los o mais depressa que podia, pois não conseguia tirar da cabeça o acidente dos peixinhos dourados. Alguma coisa lhe dizia que se não fossem reunidos imediatamente e postos de volta nos bancos dos jurados, morreriam. O julgamento não pode prosseguir. O julgamento não pode prosseguir, disse o rei, numa voz muito grave, até que todos os jurados tenham retornado a seus devidos lugares. Todos. Repetiu com muita ênfase, lançando um olhar bravo para Alice. Olha aqui ela. Ela tá realmente gigante. Alice olhou para a banca dos jurados e viu que na sua pressa colocaram o lagarto de cabeça para baixo, e o pobre bichinho estava abanando a cauda, muito triste, completamente incapaz de se mexer. Apressou-se em pegá-lo de novo e desvirou-o. Não que isso signifique muito, disse para si mesma. Tenho a impressão de que vai ser útil ao julgamento de cabeça. Tenho a impressão de que vai ser tão útil no julgamento de cabeça para cima quanto de cabeça para baixo. Assim que se recobraram um pouco do choque do tombo e suas lousas e gizes foram encontrados e devolvidos, os jurados puseram-se a trabalhar com muita diligência na redação da história do acidente, com a única exceção do lagarto, que parecia transtornado demais para fazer alguma coisa além de ficar lá de boca aberta fitando o teto do tribunal. O que você sabe sobre esse caso? Perguntou o rei a Alice. Nada, respondeu Alice. Absolutamente nada? Insistiu o rei. Absolutamente nada, confirmou Alice. Isso é muito importante, disse o rei voltando-se para os jurados. Eles mal estavam começando a escrever isso em suas lousas quando o coelho branco interrompeu. Desimportante, Vossa Majestade quer... Desimportante, Vossa Majestade quer dizer, é claro, disse em tom muito respeitoso. Ah, tá. O coelho branco consertou o que o rei disse. O rei disse importante e o coelho consertou desimportante. Disse em tom muito respeitoso, mas franzindo o senho e fazendo caretas para ele enquanto falava. Desimportante, é claro, foi o que eu quis dizer, o rei apressou-se a dizer, e continuou para si mesmo mais baixo. Importante, desimportante, importante, desimportante, como se estivesse experimentando para ver qual das palavras soava melhor. Alguns membros do júri anotaram importante e alguns anotaram desimportante. Alice pôde ver isso, pois estava perto bastante para espiar as suas lousas. Mas isso não tem o menor propósito, refletiu. Nesse momento, o rei, que por algum tempo estivera escrevendo atarefado em seu bloco de anotações, gritou «Silêncio!» e leu de seu bloco. Regra 42. Todas as pessoas com mais de 1,5 km de altura devem se retirar do tribunal. Todos olharam para Alice. Eu não tenho 1,5 km de altura, disse ela. Tem sim, disse o rei. Tem quase 3 km, acrescentou a rainha. Bem, seja como for, eu não vou sair, disse Alice. Aliás, essa regra não é válida, você acabou de inventá-la. É a regra mais antiga do livro, observou o rei. Então deveria ser a número 1, disse Alice. O rei ficou pálido e fechou seu bloco rapidamente. Pronuncie seu veredito, disse ao júri numa voz baixa e trêmula. Se me permite, majestade, há mais indícios a examinar, disse o coelho branco muito afobado, dando um pulo para frente. Esse documento acaba de ser apreendido. O que há nele? Indagou a rainha. Ainda não o abri, respondeu o coelho branco, mas parece ser uma carta, escrita pelo prisioneiro para alguém. Disso não há dúvida, disse o rei, a menos que tivesse sido escrita para ninguém, o que não é comum, como você sabe. A quem está endereçada? Inquiriu um dos jurados.
Simplesmente não está endereçada, disse o coelho branco. De fato, não há nada escrito do lado de fora. Desdobrou o papel enquanto falava e acrescentou. Afinal de contas, não é uma carta, é um conjunto de versos. Estão escritos com a letra do prisioneiro? Perguntou outro dos jurados. Não, não estão, disse o coelho branco. E isso é o que tem de mais esquisito. Todo o júri parecia pasmo. Ele deve ter imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. Todo o júri se iluminou de novo. Por favor, majestade, apelou Valete. Não escrevi isso e não podem provar que escrevi. Não há nenhuma assinatura no fim. Se você não assinou isso, disse o rei, as coisas só pioram. Só podia ter má intenção, ou teria assinado, como um homem de bem. A isto se seguiram aplausos gerais, a primeira coisa realmente sagaz que o rei dissera naquele dia. Isso prova a culpa dele, disse a rainha. Não prova coisa alguma, exclamou o rei. Ora, nem sabem de que tratam os versos. Leia-os, disse o rei. O coelho branco pôs os óculos. Por onde devo começar, por favor, majestade? Perguntou. Comece pelo começo, disse o rei gravemente, e prossiga até chegar ao fim, então pare. Bem descritivo, né? Fez-se um silêncio de morte no tribunal enquanto o coelho lia estes versos. Soube que de mim com ela falaste, e com ele foste me intrigar. Ela disse que tenho engenho e arte, só é pena que não sei nadar. Ele mandou dizer que eu partira. Sabemos que tinha razão. Se ela descobrisse a mentira, qual seria a tua situação? Dei uma para ela, para ele dei 3. Tu nos deste 5 ou mais. Todas voltaram dele outra vez, mas a mim não chegaram jamais. Se acaso em toda essa questão ela ou eu andássemos metidos, ele sabe que os livraria da prisão plenamente absolvidos. Sabe, eu andava desconfiado. Antes do teu ataque, tu te trocavas de lado entre ele, eu e nós a cada baque. Não lhe contes que ela lhes deu sua aprovação, pois este sempre será um segredo guardado no coração entre ti e o teu amigo K. Esse é o poema. É o depoimento mais importante que ouvimos, disse o rei esfregando as mãos. Portanto, agora deixamos o júri. Se alguém conseguir explicar esses versos, disse Alice, crescera tanto nos últimos minutos que não sentia nem um pouquinho de medo de interromper. Dou-lhe 6 pence. Eu não acredito que haja um átimo de sentido neles. Os jurados, em peso, anotaram em suas lousas. Ela não acredita que haja um átimo de sentido neles, mas nenhum tentou explicar o documento. Se não há nenhum sentido neles, disse o rei, isso nos poupa um bocado de trabalho, não é mesmo? Pois não precisamos tentar encontrar nenhum. No entanto, não estou bem certo. Prosseguiu, abrindo os versos sobre os joelhos e olhando para eles de rabo de olho. Tenho a impressão de que vejo algum sentido neles. Afinal de contas, só é pena que não sei nadar. Você não sabe nadar, não é mesmo? Acrescentou voltando-se para o valete. O valete sacudiu a cabeça tristemente. Pareço saber? Disse. O que certamente não parecia, sendo todo feito de papelão, né? Se ele entrasse na água, ele ia dissolver. Até aqui tudo certo, disse o rei, e foi adiante, murmurando os versos para si mesmo. Sabemos que tinha razão. Isso são os jurados, é claro. Se ela descobrisse a mentira, deve ser a rainha. Qual seria a situação? Seria mesmo. Dei uma para ela, para ele dei 3. Ora, isso só pode ser o que ele fez com as tortas. Mas continua. Todas voltaram dele outra vez, disse Alice. Vem cá. Veja, cá estão elas, disse o rei triunfante, apontando as tortas sobre a mesa. Nada pode ser mais claro que isso. Depois de novo, antes do teu ataque. Você nunca sofreu ataques, não é, minha cara? Perguntou a rainha. Nunca, disse a rainha furiosa, jogando um tinteiro no lagarto enquanto falava. O pobrezinho do Bill parara de escrever na lousa com o dedo ao descobrir que não ficava marca alguma, mas agora se apressara a começar de novo usando a tinta, que lhe escorria pela cara abaixo enquanto ela durou. Então ninguém pode lhe fazer esse ataque, disse o rei, passando os olhos pelo tribunal com um sorriso. Fez-se um silêncio absoluto. É um trocadilho, o rei acrescentou num tom ofendido, e todos riram. Que o júri pronuncie seu veredito, disse mais ou menos pela 20ª vez naquele dia. Não, não, disse a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Meu Deus. Mas que absurdo, disse Alice. Que ideia ter primeiro a sentença. Cale a boca, disse a rainha, virando um pimentão de tão vermelha.
Não calo, disse Alice. Cortem-lhe a cabeça! Berrou a rainha e ninguém se mexeu. Quem se importa com vocês? Disse Alice. A essa altura tinha chegado ao seu tamanho normal. Não passam de um baralho. A essas palavras, o baralho inteiro se ergueu no ar e veio voando para cima dela. Alice deu um gritinho, um pouco de medo e um pouco de raiva. Tentou repeli-los e se viu deitada na ribanceira, a cabeça do colo da irmã, que afastava delicadamente algumas folhas que haviam voejando das árvores até o seu rosto. Acorda, Alice, querida. Mas que sono comprido você dormiu. Tive um sonho tão curioso, disse Alice, e contou à irmã, tanto quanto podia se lembrar delas. Todas aquelas estranhas aventuras que tivera e que você acabou de ler, quando terminou, a irmã a beijou e disse, sem dúvida foi um sonho curioso, minha querida. Agora vá correndo tomar o seu chá, está ficando tarde. Alice então se levantou e saiu correndo, pensando, enquanto corria o mais rápido que podia, que sonho maravilhoso tinha sido aquele. Mas sua irmã continuou sentada quando ela partiu, a cabeça pousada na mão, contemplando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e em todas aquelas suas aventuras maravilhosas. Até que também ela começou, de certo modo, a sonhar, e este foi o sonho. Primeiro sonhou com a própria Alice, e mais uma vez as mãozinhas dela lhe apertavam o joelho e os olhos brilhantes e impacientes olhavam os seus. Podia ouvir até as entonações da voz dela e ver aquele jeitinho seu de jogar a cabeça para afastar o cabelo desgarrado que sempre lhe caía nos olhos. E enquanto ouvia, ou parecia ouvir, o lugar inteiro à sua volta ganhou vida com as estranhas criaturas do sonho da irmã. A relva crescida farfalhou aos pés quando o coelho branco passou correndo. O camundongo apavorado espanadou água ao cruzar a lagoa vizinha. Pôde ouvir o tilintar das xícaras vendo a lebre de massa e seus amigos partilharem sua interminável refeição. E a voz estridente da rainha condenando seus pobres convidados à execução. Mais uma vez o bebê porco estava espirrando no colo da duquesa, enquanto travessas e pratos se espatifavam à volta dele. Mais uma vez o guincho do grifo, o rangido do giz do lagarto e a sufocação dos porquinhos da Índia enchiam o ar, misturados aos soluços distantes da infeliz tartaruga falsa. Ficou ali sentada, os olhos fechados, e quase acreditou estar no País das Maravilhas, embora soubesse que bastaria abri-los e tudo se transformaria em insípida realidade. A relva só farfalharia ao vento e as águas da lagoa só se encrespariam ao ondular dos juncos. As xícaras de chá tilintantes se transformariam no tinir dos sinos das ovelhas, e os gritos agudos da rainha na voz do pastorzinho, e os espirros do bebê, o guincho do grifo e todos os outros barulhos esquisitos se converteriam, ela sabia, no alarido do movimentado terreiro da fazenda, enquanto os mugidos do gato à distância iriam tomar o lugar dos soluços tristes da tartaruga falsa. Por fim, imaginou como seria essa mesma irmãzinha quando no futuro fosse uma mulher adulta, e como conservaria em seus anos maduros o coração simples e amoroso de sua infância, e como iria reunir outras criancinhas à sua volta e tornar os olhos delas brilhantes e impacientes com muitas histórias estranhas, talvez até com o sonho do País das Maravilhas de tanto tempo atrás, e como iria sofrer com todas as mágoas simples dessas crianças, encontrar prazer em todas as alegrias simples delas, lembrando sua própria vida de criança e os dias felizes de verão. Acabou, gente, acabou! Fim, o próximo é o próximo livro, através do espelho que Alice encontrou por lá. Vocês acham que foi tudo um sonho mesmo? Ou será que não, que isso realmente aconteceu e na verdade era tudo verdade? O País das Maravilhas era real ou era sonho? Não sei. A gente conversa sobre isso na próxima aula. Então, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu amei. E a gente se vê na próxima. Tchau!